Estados Unidos trocaram acusações sobre ataques hackers contra empresas e governos. É o chamado sequestro digital, quando uma gangue invade sistemas, paralisa o funcionamento, se aposta de dados sigilosos e exige resgates milionários. Na reportagem especial de hoje, você vai saber como se proteger de um sequestro digital. Um tipo de crime que está crescendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Leonardtown, cidade próxima à capital americana, Washington, fundada no século XVII. É considerada tranquila e muito segura. Lachelle trabalha na prefeitura. Ela não imaginava que a cidade seria vítima de uma extorsão. Foi no início deste mês. Os bandidos não precisaram se aproximar do prédio, nem arrombaram portas. Eles invadiram o escritório pelos cabos do computador. Eu estava digitando um documento e, de repente, apareceu um alerta rápido que não deu para ler. Era como se a tela tivesse sido congelada. Imagine hoje em dia em que quase todo o trabalho burocrático é feito no computador, com máquinas interligadas via internet. De repente, nada disso funciona. Foi o que aconteceu em todos os setores da prefeitura. Uma volta ao passado. Olha só, todo o trabalho teve que ser feito como nos velhos tempos, assim, à mão, um por um. Tivemos que buscar os documentos em arquivos impressos e depois fazer as correspondências na máquina de escrever, uma a uma. Depois tiramos cópias para entregar pessoalmente. A causa da pane em Leonardtown foi um ataque hacker. A gangue virtual queria dinheiro para destravar os computadores. $45 mil por computador. E nós tivemos 19 computadores afetados. A prefeitura tinha o backup, que é uma cópia dos arquivos, e não pagou o resgate. O trabalho para restabelecer todo o sistema levou 10 dias. Recebimento de taxas e pagamentos tiveram que ser adiados. A cidade de Leonardtown foi uma das vítimas da ameaça cibernética que começou em Miami, a mais de 1.600 quilômetros dali. Hackers invadiram uma empresa que desenvolve programas de gerenciamento de informática, a Cassia, e exigiram dela o maior valor já cobrado num crime como esse: $70 milhões, mais de 360 milhões de reais. Em várias partes do mundo, estabelecimentos que usam software invadido também foram afetados. Na Suécia, uma rede de supermercados foi obrigada a fechar lojas. O número de estabelecimentos diretamente afetados por esse ataque chega a 1.500. A principal ferramenta usada pelos criminosos é um vírus de computador, chamado ransomware. Se ele for enviado num e-mail para funcionários de uma empresa neste prédio, por exemplo, basta que um acesse a mensagem. E o vírus pode rapidamente se espalhar para toda a rede de computadores da empresa, até em outros endereços, em máquinas conectadas pela internet, num efeito cascata. É o sequestro digital. Em inglês, ransom significa resgate. A gangue cibernética contamina os servidores das empresas e sequestra os dados, muitas vezes sigilosos. Na sequência, pede o pagamento. Geralmente em criptomoedas, um dinheiro virtual, que não é depositado em banco nem requer informações pessoais, o que garante o anonimato. Moeda atraente para o crime e um obstáculo para quem rastreia os resgates. Os hackers criptografam os arquivos. Com isso, as empresas não podem operar. Eles deixam um bilhete em que dizem basicamente quem atacou e qual é a quadrilha que você tem que entrar em contato para fazer o resgate. Curtis Minder é especialista em segurança cibernética. Ele é contratado por empresas vítimas de ataques para fazer a negociação com as quadrilhas de hackers. Segundo Curtis, os bandidos cobram os resgates milionários na chamada Dark Web, um ambiente paralelo da internet, sem regulamentação e que não é visível em páginas de busca. Para aumentar a pressão, eles acionam uma espécie de temporizador. É a contagem regressiva da extorsão.
Normalmente são ameaças do tipo: quando o relógio chegar a 0, nós vamos dobrar o preço e divulgar informações dos seus arquivos. O prazo varia, às vezes 3 dias, às vezes 7. No último ano, o número de sequestros virtuais cresceu em média 62% em todo o mundo, 158% só nos Estados Unidos. Os bandidos realmente operam impunemente porque eles não temem que a polícia consiga alcançá-los. Em junho, foi a vez do maior frigorífico do mundo. Hackers atacaram a filial americana da JBS, empresa brasileira líder do setor de carnes bovinas, e pediram 11 milhões de dólares como resgate. A empresa confirmou em nota que fez o pagamento. Em maio, eles pediram mais de 4 milhões de dólares ao maior oleoduto dos Estados Unidos. O FBI, a Polícia Federal Americana, conseguiu rastrear e recuperar pouco mais da metade. Ninguém foi preso. A empresa teve que suspender o fornecimento de combustível para a costa leste do país. Daí você vai abastecer out of gasoline. Tudo sem gasolina, gente. Como é que faz? Não tinha gasolina na bomba? Não tinha. Eu rodei por mais de 5 postos de gasolina para tentar e todos eles estavam vazios. Este professor do MIT, um dos institutos de tecnologia mais respeitados do mundo, faz um alerta. À medida que esses ataques atingem a infraestrutura, eles começam a se espalhar por toda a população. Na Irlanda, o sistema de saúde ficou sob poder dos sequestradores digitais, como conta o repórter Pedro Vedova. As equipes dos maiores hospitais de Dublin deram de cara com telas pretas. O maior crime cibernético da história da Irlanda foi em maio e forçou o governo a desligar o sistema. O equivalente ao SUS irlandês tentava interromper uma infecção generalizada dos computadores. Os hospitais já estavam pressionados pelo coronavírus, agora enfrentavam um vírus eletrônico. A paralisação causou caos. Era quase impossível acessar os registros dos pacientes. A recepcionista, ela disse assim, olha, a gente não está fazendo exame de sangue porque a gente sofreu um ataque. A Caroline mora na Irlanda há 3 anos e faz um tratamento contínuo para um problema na tireoide. Um pouco de medo, assim, porque os nossos dados ali estão ali, né? Será que quem roubou esses dados vai fazer alguma modificação no sistema e talvez prejudicar o meu histórico, o histórico da minha filha? Os funcionários dos hospitais foram aconselhados a nem ligar as máquinas. Praticamente tudo que estava dentro dos arquivos digitais veio parar de novo nos papéis. Rótulos de doações de sangue, resultados de exames de laboratório. E sem as máquinas, o risco de erro médico é muito maior. Os hackers passaram 2 semanas quietos dentro do sistema. Eles foram roubando em silêncio 700 gigabytes de dados. Depois de transferirem os arquivos, anunciaram a extorsão dupla. Só desbloqueariam o sistema, sem revelar informações dos pacientes, se recebessem 20 milhões de dólares. A Irlanda tinha 10 dias para pagar. O relógio começou a correr, mas o governo não amoleceu. Deixou claro que não pagaria resgate nenhum. Eles pediram ajuda a 2 empresas de segurança cibernética. O Fantástico procurou o secretário de governo eletrônico da Irlanda. Ocean Smith explicou que não se negocia com chantagistas, porque eles sempre voltam. Os hackers sentiram a pressão e acabaram liberando a chave de acesso ao sistema. Simultaneamente, o Tribunal Superior Irlandês emitiu uma ordem proibindo a publicação de dados que pudessem ter sido roubados na invasão. Mais de 85% de todos os servidores foram restaurados. Mesmo trabalhando 24 horas por dia, a recuperação do sistema já passa de 2 meses. Essa demora ainda cria filas para consultas. A Secretaria do Governo Eletrônico coordena agora uma ampla análise de risco dos sistemas. O secretário ensinou que um dos investimentos é fechar o sistema em setores. Se um for infectado, o vírus eletrônico não se espalharia para o próximo. O governo tem a pressão de modernizar a segurança eletrônica do país. A emergência agora não é só nos hospitais. Se houvesse um ataque semelhante a esses no Brasil, o efeito seria muito mais devastador. O Brasil também está na mira dos sequestradores digitais. Em dezembro do ano passado, a Embraer teve o sistema invadido por hackers. A fabricante de aviões negou que tenha realizado quaisquer pagamentos a terceiros.
Um mês antes, em novembro, foi a vez do Superior Tribunal de Justiça. Durante 5 dias, julgamentos e prazos processuais foram interrompidos pela ação dos criminosos. Houve uma sinalização deixada junto aos arquivos comprometidos, que fazia referência a um e-mail de contato internacional, reivindicando o ataque e solicitando uma eventual negociação. O STJ afirmou que não pagou o resgate aos hackers. O governo criou este mês a Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos, com a missão de proteger os órgãos federais das ameaças vindas da web. Nós, infelizmente, no Brasil, não temos uma tradição de investimento em cibersegurança, o que faz com grande parte dos sistemas brasileiros, estejam desprotegidos com relação a ataques de ransomware. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela hoje exige, sim, que as empresas estejam preparadas do ponto de vista de cibersegurança. Em vigor desde o ano passado, a LGPD é uma espécie de lei de defesa do consumidor especial para dados pessoais, que prevê multa para as empresas se houver vazamento de informações, mesmo que o vazamento ocorra por causa de um ataque hacker. Só este ano, o país já sofreu cerca de 13 mil ataques cibernéticos. 57% deles são apontados como sequestro digital. Apesar do número expressivo, nem todos os ataques são relatados às autoridades. Vão ter empresas que vão se sentir tentadas a pagar o resgate. Isso é mal visto, pelas autoridades públicas brasileiras, pode implicar crime de fraude processual. Essa atividade de ransomware, ela é punida no Brasil. E a punição a esse tipo de crime, ela pode chegar a mais de 16 anos de prisão. O problema é que muitos desses atacantes estão em outros países, O ataque é feito de longe. Não é necessariamente difícil encontrar os hackers. Difícil é prendê-los, porque a maioria está na Rússia ou em países do leste europeu patrocinados pela Rússia, onde não há extradição. O presidente americano Joe Biden chegou a cobrar do presidente da Rússia, Vladimir Putin, um posicionamento sobre os grupos de ransomware que operam em território russo. Share unique responsibility. Depois da pressão, a quadrilha apontada como responsável pela invasão ao oleoduto, ao frigorífico e à empresa de tecnologia de Miami desapareceu da Dark Web. Governos e setores privados têm que trabalhar juntos para tentar lidar com essas ameaças. Não se trata apenas de bens e serviços. É saúde, é segurança pública, é realmente nossa segurança nacional. Não chega a ser uma garantia, mas o melhor para se defender contra um ataque de ransomware é ter certeza de que esses backups estão completos e atuais. É algo que a maioria das empresas e das pessoas estão fazendo, mas não de forma eficaz. De um lado, você tem as empresas tentando melhorar os seus sistemas, e do outro lado, você tem os hackers tentando criar mecanismos de ataque cada vez mais sofisticados. Uma competição difícil, E não dá para ter folga, porque a disputa é muito grande. Vamos ver os dados da pandemia no Brasil.